suspeitas, elas são indevidas? Muito provavelmente sim. Todos nós que lidamos, que já passamos pela justiça eleitoral e acompanhamos a saga da construção da urna eletrônica e temos orgulho desse modelo, aprendemos que se trata de um modelo de caixa registradora que, em princípio, não é suscetível a essa invasão de hackers, porque o sistema não está interligado, mas nós sabemos, e a toda hora também temos notícias, de manipulação nas contas bancárias, de grandes golpes dados a partir desse tipo de intervenção. E quando se trata de disputas renhidas, intensas, apaixonadas, como só ia acontecer, e aconteceu nessas eleições, o imaginário popular fica atiçado. Quantos de nós recebemos, certamente envolvidos com a justiça eleitoral, recebemos mensagens de pessoas preocupadas com a notícia de uma urna que foi, ou de papéis que foram encontrados em Goiânia, de uma urna que estava já cheia em determinado lugar, uma declaração de um mesário que já encontrou essa urna prenhe de votos. Em suma, tudo isto correndo. Aquilo que antes era fofoca, era buchicho, agora corre na internet com uma velocidade que nós não conseguimos acompanhar. Então, é preciso que nós até redobremos, aprendamos essa questão. Eu lhe falava, numa das nossas conversas, que até mesmo a questão do horário e do acompanhamento da apuração, nós precisamos fazer uma proposta de ajuste. Mas Vossa Excelência viu que isso vem de várias, claro, várias eleições. Sim, não nego, mas a questão do fuso horário e a impressão que gera na população de que só se abriu o processo quando um determinado candidato já estava à frente, gera esse tipo de suspeita. E vamos agora conter esse imaginário popular num contexto de uma disputa acirradíssima e que já se pronunciava acirrada antes mesmo do seu início. Eu não cometo nenhuma imprecisão ao lembrar aqui, estou lembrando de cabeça, mas eu fui agora à internet, uma declaração da candidata agora eleita presidente Dilma. Veja, e as palavras têm força, que diz que a gente faz o diabo quando dá eleição. A gente pode entender essa expressão de várias formas. Mas fazer o diabo tem uma carga figurativa muito grande. Será que fazer o diabo significa que a gente é capaz até de fraudar a eleição? Veja a responsabilidade, inclusive, de pessoas que ficam a falar bobagem, inclusive em campanha eleitoral. O peso que isso tem no imaginário das pessoas. O que significa fazer o diabo na eleição? E nós que temos a missão, presidente, de evitar abusos de poder político e de poder econômico, a despeito do discurso da Procuradoria, que deve deixar o processo correr. Não, tem que haver freios. Ou esta declaração de 26/10/2014 do ex-presidente Lula na presença da candidata. Eles não sabem do que somos capazes de fazer para garantir a sua reeleição, a reeleição de Dilma. Repito. E veja o impacto disto na cabeça dos eleitores. Cada vez mais nós temos que chamar as coisas pelo nome. Nós temos sido muito tolerantes com muitas pessoas. Nós temos aceito em nome de uma certa imunidade. Mas veja o que diz o ex-presidente, eleito 2 vezes. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição.
Será que as pessoas não podem imaginar que quem diz isso é capaz de dizer: eu sou capaz de fraudar uma eleição? É preciso ter muito cuidado. As pessoas têm que ter responsabilidade. E pessoas que ocupam cargos públicos ou que ocuparam cargos públicos têm que se comportar com alguma dignidade. Não pode fazer esse tipo de afirmação, porque gera esse tipo de suspeita. Gera esse imaginário. Portanto, nós estamos dando uma resposta exatamente para pacificar os espíritos, para evitar esse tipo de suspeita. Mas não é infundada, porque, veja, são duas frases da candidata à reeleição, dizendo que na eleição a gente faz o diabo. E veja, logo na Justiça Eleitoral, no âmbito da Justiça Eleitoral, que tem a missão de manter uma certa equidade. E as palavras do presidente, do ex-presidente e patrono da candidata. Eles não sabem de que somos capazes de fazer para garantir a reeleição. Isto gera um enorme germe de desconfiança. E é por isso que as nossas cautelas têm que ser, de fato, redobradas. Sem dúvida nenhuma, eu não prestei atenção, mas eu lhe disse ao presidente, não tínhamos alternativa, está na legislação, inclusive o horário, o fuso horário está definido, mas não ver a apuração também contribuiu para essa insegurança. Mas isso é tudo um aprendizado. E como que se responde a isso? Com base na própria credibilidade da justiça eleitoral. A credibilidade acumulada. E permite dizer, não há nada a temer. Não há nenhuma ofensa em pedir esclarecimentos. Devemos estar abertos. O sistema tem que... E devemos, inclusive, produzir novas normas no nosso âmbito ou sugerir normas ao Congresso Nacional para aperfeiçoar o sistema, torná-lo mais transparente, passível de auditoria, sem maiores dificuldades. Porque não se pode fazer o diabo nas eleições. Porque não se pode fazer tudo para ganhar eleições. Isto é exatamente o contrário do que preconiza o conceito que permitiu a criação da Justiça Eleitoral. E quando a Justiça Eleitoral permite um vale-tudo, permite fazer tudo, fazer o diabo, ela precisa ser fechada. Ela não é mais digna de existir. Portanto, presidente,